Olá, vamos resolver hoje um exercício a respeito das sequências numéricas. Então, uma das coisas que nós vimos a respeito de sequências é sobre a sua convergência. Então, quando a gente está com uma sequência numérica, a gente quer saber normalmente se ela é convergente ou não. Então, o exercício que a gente vai resolver agora é justamente falando da convergência de sequências periódicas. Então, o exercício diz o seguinte: uma sequência periódica é convergente se e somente se ela é constante. Então, uma sequência periódica só vai convergir se ela for constante. Bom, antes da gente começar a trabalhar com o exercício, vamos dar uma organizada nas ideias. O que seria uma sequência periódica? Então, uma sequência periódica significa que ela tem um período. Vou chamar, por exemplo, o período de P. Então, o período é P. Então, significa que ela tem lá um termo x1, um x2, que podem ser distintos até chegar lá no xp. Então, esses elementos aqui podem ser distintos. A partir do xp, ela vai começar a se repetir. Então, o xp mais 1 será igual ao x1. O xp mais 2 será igual ao x2, e assim por diante. Então, ela tem uma quantidade de termos que se repetem infinitamente sem trocar a sua ordem, sem trocar a ordem desses elementos. Então, aqui o xp mais 1 será igual ao x1 e assim por diante. Ela vai se repetir. Então, eu poderia ter a sequência, por exemplo, 1, 2, 3. Vou colocar como se eu tivesse uma sequência aqui de período 3 e os elementos são 1, 2, 3. Então, essa sequência seria a periódica de período 3 se agora ela começasse a se repetir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, infinitamente. Tá? Então, isso é uma sequência periódica de período P. Bom, vamos voltar aqui então agora para começar o exercício. Veja que o exercício apresenta um C e somente C. Quando a gente tem C e somente C, é uma dupla implicação. Então, se é uma dupla implicação, eu tenho que provar nos dois sentidos. Como dois sentidos? Uma sequência é periódica, então esse daqui está fixo. Agora diz assim, ó, é convergente se e somente se é constante. Então, tem duas coisas. Se ela é convergente, ela é constante, e se ela é constante, ela é convergente. Eu tenho que fazer essa dupla implicação. Então, eu vou fazer uma de cada vez. Vou começar aqui, indo da esquerda para a direita. Então, eu vou supor que eu tenho uma sequência periódica, então seja xn periódica. Eu já vou colocar aqui um período, né? Colocar que ela tem período P, periódica de período P. Então, seja xn periódica de período P e convergente. Então, eu estou supondo que ela é convergente. Se ela é convergente, agora eu quero mostrar que ela é constante. Se eu tenho uma sequência periódica e convergente, ela tem que ser constante. Então, voltando naquele exemplo que eu coloquei do 1, 2, 3. Essa sequência não é uma sequência constante, né? Depois ela vai se repetir aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas ela não é constante. Pelo que a gente está vendo aqui, ela não vai ser convergente, né? Seria a negação aqui. Mas por quê? Tem um resultado que fala sobre as subsequências. Então, lembrados das subsequências? Eu pego alguns termos dessa sequência, né, uma quantidade infinita, e coloco numa nova sequência. Então, eu iria pegar aqui, por exemplo, uma sequência só formada pelo 1. Eu vou pegar aqui o primeiro termo, depois eu vou pegar aqui o quarto termo, depois eu vou pegar aqui, ó, quinto, sexto, o sétimo termo e assim por diante. Então, eu vou pegar só essa sequência que tem 1, 1, 1. Isso é uma subsequência dessa sequência. Depois eu posso pegar uma outra sequência, então aqui eu vou pegar só 1. Depois eu posso pegar uma outra sequência que tem só o 2. Então eu vou pegar aqui o segundo, depois eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui para a gente visualizar. Tenho aqui de novo 1, 2, 3, 1 e assim por diante. Então eu vou pegar agora aqui o x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Vou pegar esses termos nessa sequência, construir uma subsequência dessa sequência original. Tem um resultado que fala que toda subsequência de uma sequência convergente converge para o mesmo limite da sequência.
Então, olhem esse resultado lá. Toda subsequência de uma sequência convergente converge para o mesmo limite. Mas essa sequência aqui, a constante igual a 1, converge para 1. Essa sequência aqui, a constante igual a 2, converge para 2. Então, elas estão convergindo para limites diferentes. O que vai acontecer com a minha sequência original? Ela não vai poder ser convergente. Então, essa é a ideia da demonstração. Então, é interessante, quando a gente vai fazer uma demonstração, tentar colocar exemplos dessa forma, né? Essa não é a demonstração para esse exercício, porque para o exercício, a minha sequência aqui é uma sequência qualquer, não é uma sequência com esses números. Então, eu tenho que provar para qualquer sequência que satisfaça essas hipóteses. Mas quando a gente faz isso aqui, a gente consegue entender como que a gente pode proceder para fazer a demonstração. Então, eu vou fazer exatamente essa ideia. Eu vou pegar uma sequência de período P e vou construir subsequências, tá, que vão convergir para algum limite, e aí eu vou mostrar que vai ter que ser todas iguais para ser convergente. Tá? Então, vamos começar lá com a nossa sequência de período P sendo sendo convergente, tá? E vamos mostrar então que ela vai ter que ser constante. Vou fazer isso construindo as subsequências ali. Como tem período P, eu vou ter algumas subsequências. Vou pegar, por exemplo, lá, x1, depois vem o xp mais 1 lá, que vai ser igual ao x1, então vai ter essa sequência. Vamos colocar aqui as subsequências. Então, consideremos as subsequências da seguinte forma. Então, a primeira subsequência eu vou pegar o x1, depois o segundo termo da subsequência, eu vou pegar o xp mais 1, porque até o xp ela pode ter termos diferentes, mas o xp mais 1 é igual ao x1. Então, eu vou construir essa subsequência aqui, xp mais 1. Vou escrever aqui 1 mais p, para a gente colocar numa ordem que vai ficar mais fácil de visualizar. Tá? Depois, qual que é o termo que vai se repetir aqui? Depois eu vou lá para o x1 mais 2p. Constrói a sequência lá para ver que esse termo aqui é o que vai ser igual, de acordo com a repetição. Tá? Então, essa subsequência eu posso escrever como? Eu posso escrever como sendo uma subsequência da forma x1 mais kp. Então, essa é uma subsequência da sequência original. Estou pegando só alguns termos e todos esses termos são iguais porque ela tem período P. Vou fazer isso com os outros também. Então, vou começar aqui uma outra subsequência que começa lá com o x2. Depois, qual que é o termo que é igual ao x2? É o xp mais 2. Então, vou colocar x2 mais p. E assim por diante. Depois vai ficar lá o x2 mais 2p. Então, essa é uma outra subsequência constante igual a x2. Todos os termos aqui são iguais a x2. Então, ela é um x2 mais kp. Esse k é um número natural. Vou fazer até o xp, para pegar todas as subsequências lá que estão convergindo para aqueles valores iniciais que podem ser todos distintos, né? Se é uma sequência periódica, esses iniciais aqui são todos distintos a princípio. Então, vou chegar até o xp, o próximo aqui seria o x2p e assim por diante. Então, essa sequência posso escrever como sendo xkp. Então, aqui eu tenho p subsequências da minha sequência original. Para onde está convergindo cada uma dessas subsequências? Ou elas convergem ou não convergem? São subsequências constantes, como a gente já falou. Se elas são constantes, elas convergem para essa constante. Então, naquele exemplo inicial que eu coloquei o 1, 2, 3, por exemplo, a sequência que eu peguei lá só 1, 1, 1, 1, converge para 1. Né? Essa sequência aqui, x1, x1 mais p, são todos iguais, vai convergir para x1. Tá? Essa sequência converge para x2, essa para xp. Agora a gente volta naquele resultado que eu falei lá no início, né? As subsequências de uma sequência convergente convergem para o mesmo limite. Então, esse é um resultado que nós temos lá na análise, dá uma olhadinha. Toda subsequência de uma sequência convergente converge para o mesmo limite. Se essa converge para x1, essa converge para x2, essa converge para xp e a sequência é convergente,
Então, está aqui na hipótese. Então, o x1 vai ter que ser igual a x2, vai ter que ser igual a x3, e assim por diante. E a gente vai conseguir mostrar que ela é constante. Tá? Mas essa demonstração ainda requer um pouquinho de formalismo matemático aqui. Vamos escrever. Quando a gente está demonstrando, a gente não pode colocar assim infinitamente 3 pontinhos, né? Se eu quero mostrar que a sequência é constante, eu quero mostrar lá, por exemplo, que o meu xm é igual a x1 para todo m pertencente aos naturais. Quero mostrar isso aqui. Ela é constante e todos os termos são iguais a x1. Como é que eu vou falar de todos os termos? Né? Então, não é com 3 pontinhos, eu preciso mostrar matematicamente que todos os termos são iguais a x1. Tá? Então, não vou poder usar 3 pontinhos. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou escrever aqui, esses limites aqui, para dizer que os p primeiro termos aqui são todos iguais. Esses aqui a gente consegue mostrar que são todos iguais por serem subsequências. Depois, se eu pegar um termo qualquer da sequência, eu vou mostrar que ele está em alguma dessas aqui. Se ele está em alguma dessas, então vai ser igual ao x1, porque todos já vão ser lá iguais ao x1. Tá? Essa é a ideia. Vou mostrar que esse elemento tem que estar em algum daqueles. Então, vamos escrever ali primeiro. Temos que o limite de x1, desculpa, o limite da primeira subsequência ali, o limite de x1 mais kp é igual a x1. O limite de x2 mais kp é igual a x2. Até o último lá, o limite de xkp é igual a xp. Então, porque são subsequências constantes, né? Pois são sequências constantes. Então, como a gente sabe daquele resultado que tem que ser iguais, as subsequências têm que convergir para o mesmo valor, a gente vai chegar que o x1 é igual a x2 até o xp. Então, vamos escrever. Como xn é convergente, essa é a nossa hipótese, temos que x1 é igual a x2 é igual até o xp, pois as subsequências convergem para o mesmo limite. Convergem para o mesmo limite. Então, esse é aquele resultado. As subsequências convergem para o mesmo limite. Bom, agora eu vou pegar, então, um termo qualquer da sequência. Vou pegar um xm lá da sequência e tem que provar que vai ser igual, então, a esse x1, né? Que todo mundo é igual ao x1. Então, um termo qualquer também vai ter que ser igual a esse x1. Então, seja xm pertencente à sequência lá xn. Como que eu vou fazer para mostrar que ele vai ser igual a algum daqueles lá? Eu vou pegar esse m aqui, ó, e vou dividir pelo p. Por que eu vou dividir pelo p? Porque daí ele vai se encaixar em alguma daquelas subsequências. As subsequências lá era 1 mais kp, 2 mais kp, e assim por diante. Eu vou usar o algoritmo da divisão, ó, fazendo a divisão por p, porque daí esse xn vai ser algum desses. Aí, sendo algum desses, eu consigo provar, então, que ele vai ser igual a x1, porque todos esses já são iguais a x1. Então, pelo algoritmo da divisão, existem um Q e um R
existem Q, R. A gente está